Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat lekadishon. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, onde estamos examinando a Parashá Ekev, nós vamos agora tratar do texto também da Torá, que se encontra, meus amados, no livro de Deuteronômio, capítulo 10. E nós vamos examinar a partir do versículo 1. Amém? Deuteronômio, capítulo 10, verso 1. Diz assim a palavra do Eterno. Naquele mesmo tempo, me disse o Eterno: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de acácia, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Eterno vos falara no dia da assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Eterno mais deu. Amém. Queridos, Moisés aqui está falando que o Eterno, ele falou com ele, Moisés, para alisar outras tábuas, para poder nelas escrever os mandamentos. Amém? 2 tábuas de pedra. Porque as primeiras tábuas, Moisés tinha recebido no monte, mas quando chegou lá ao pé do monte, o povo estava com um bezerro de ouro e deu. E depois que o Eterno fez aquele juízo, onde matou 3.000 homens, o povo se arrependeu, e aí Moisés subiu de novo com 2 tábuas de pedra, e ali, meus amados, Moisés subiu com aquelas 2 tábuas de pedra, para que o Eterno ali escrevesse novamente os 10 mandamentos. Agora, observe bem, queridos, o que Deus fala para Moisés. No verso 2, e naquelas tábuas, ou seja, nas segundas tábuas, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Então, o Eterno, ele fala para Moisés que as mesmas palavras que ele escreveu nas primeiras tábuas, ele escreverá nas segundas tábuas. Por quê, meus irmãos? Porque no Eterno ele não muda a sua palavra. O Eterno, ele mantém a sua palavra. Aquilo que ele escreveu nas primeiras tábuas, ele escreverá nas segundas tábuas. E o Eterno, ele é perfeito. Como nós podemos observar aqui, meus amados, o Eterno, ele mantém, inclusive no verso 4, Moisés diz assim: então ele escreveu nas tábuas conforme a primeira escritura. O Eterno, ele não mudou, né? A gente poderia pensar assim: o Eterno muda? Ele vai mudar o seu pensamento? Ele vai mudar os mandamentos? Não, ele manteve exatamente aquilo que escreveu na primeira tábua, ele manteve nas segundas tábuas. E observe, meus irmãos, que isso tem a ver com a palavra de Deus. Na epístola de Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim, meus irmãos: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o apóstolo Tiago, o presbítero Tiago, meus irmãos, que é meio irmão de Yeshua, não é o apóstolo, mas é o presbítero, ele fala aqui na sua carta, meus irmãos, que no Pai, no eterno Pai, não há mudança. O que ele escreveu nas primeiras tábuas, ele escreveu nas segundas tábuas. E até hoje esses mandamentos estão válidos. Então ele diz aqui: não há mudança, nem sombra de variação. Você imagina quando ele diz assim, nem sombra de variação, é porque o Eterno não mudou absolutamente nada, meus irmãos. Aquilo que ele escreveu nas tábuas, mantém-se vivos esses mandamentos até hoje. Então você observa, meu irmão, o que ele escreveu na tábua? Ele escreveu para não ter outros deuses. Então, o Eterno diz: não poderás adorar imagens de escultura, nem se curvar a elas, nem ter outros deuses diante de ti. Então não pode ter nenhuma comunhão com o paganismo, não pode nenhuma comunhão
com festas pagãs, festas juninas, mesmo que diga que é só de Jesus, ou que eles dizem que é de Jesus, né, irmãos? Mas Yeshua HaMashiach, ele não compactua com essas coisas, aleluia. Yeshua HaMashiach, ele é sem sombra de variação, e isso confirma naquilo que está escrito em aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, enquanto o Tiago fala que o Pai não muda, o escritor aos Hebreus diz que Yeshua também não muda. Então, queridos, não há mudança. Aquilo que foi pregado lá na Torá, irmão, inclusive a guarda do Shabat, meus irmãos, que é o quarto mandamento, né? Zahor ition ha-Shabat lekadishou, lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Trabalharás 6 dias e no 7º, que é o Shabat, descansarás tu e os teus filhos, teus servos, tuas servas, teus animais devem guardar o Shabat, que começa, meus irmãos, no pôr do sol da sexta-feira e termina no anoitecer do sábado, meus irmãos. Então, esse período é período de descanso, período que você não cuida dos seus interesses, mas cuida do interesse do eterno. Então, queridos, a palavra de Deus diz: o eterno não mudou. Lá, você vê em Deuteronômio, o que ele escreveu nas primeiras tábuas, que Moisés quebrou no pé do monte, ele escreveu nas segundas tábuas. E aqui em Tiago, o presbítero Tiago, meio-irmão de Yeshua HaMashiach, diz: no Pai não há sombra de variação. E o escritor aos Hebreus diz que Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? O único que vai querer mudar, meus irmãos, a escritura da Torá, vai ser o anticristo, meus irmãos, o anticristo. E todos aqueles que dizem para não cumprir a Torá, seguem os ensinamentos do anticristo, não do Mashiach. O Cristo, ele não muda, mas o anticristo, ele muda. Como você vê isso? Vem em Daniel capítulo 7, verso 25, que fala: e o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a Torá, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. Quem vai querer mudar a Torá, irmãos, é o anticristo. Amém? E todos aqueles líderes religiosos, pastores, que for quem quer que seja, que diz que não é para cumprir a Torá. Esses seguem o ensinamento do anticristo e do espírito da injustiça. Amém? Como está na Bíblia, o apóstolo Paulo diz que o mistério da justiça já opera. Amém? Então, mas aquele que permanecer firme, meus irmãos, no ensino do eterno e no ensino de Yeshua HaMashiach, vê que eles não mudam. Quem muda é o anticristo, meus irmãos. Então você tem que ver quem é que está mudando. Quem está mudando é do lado do anticristo, mas quem permanece na palavra da paciência, você lembra-se, meus irmãos, aquilo que está ali em Apocalipse, no capítulo 3, amém? Apocalipse, no capítulo de número 3, você vai ver que a chave do arrebatamento está em Apocalipse 3, no verso 10, na carta à igreja de Filadélfia, em que Yeshua HaMashiach, com a sua própria boca, ele diz assim, para a igreja de Filadélfia, que é a igreja que vai ser arrebatada: como guardaste a palavra da minha paciência, ou seja, uma palavra desde lá do início, da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então Yeshua HaMashiach está dizendo assim: você guarda a palavra da minha paciência, que eu vou te guardar da tentação que há de vir sobre todo mundo para os que habitam na terra. Então, meus irmãos, nós temos que estar ligados, porque a tentação que vai vir sobre todo mundo está se aproximando. Mas aquele que permanecer na palavra da paciência, na palavra da Torá, meu amado, lá a palavra da paciência de Yeshua, porque o Pai não tem sombra de variação, nem sombra, né? Como diz o presbítero Tiago, amém? Na sua carta de Tiago, capítulo 1, verso 17, a gente vê aqui Yeshua confirmando que aquele que guardar a palavra da paciência será guardado da grande tribulação. Amém? Então, meus irmãos, que a gente seja guardado da grande tribulação. E como é que ele vai guardar a gente da grande tribulação? Arrebatando a igreja antes da grande tribulação. Que o Espírito Santo, meu amado, lembra disso. O eterno, ele não muda. Essa é a mensagem
de Deuteronômio, capítulo 10, dentro da Parashá Ekev. É claro, e é muito clara. O Eterno, ele não modifica, como está também no livro de Tiago, como está também no livro de aos Hebreus, como está na Escritura Sagrada. E quem modifica é o Anticristo. Amém? Quem quer modificar a Torá, quem quer modificar a Escritura, quem quer mudar os tempos e a Torá, é o espírito do Anticristo. Então, quem diz para não obedecer a Torá, está seguindo o espírito do Anticristo. Agora, aquele que quer obedecer a Torá, segue a palavra do Todo-Poderoso e se prepara para o arrebatamento da igreja. Que o Eterno fale melhor ao teu coração, meu amado, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.